Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa, esclarecendo muitas dúvidas, conversando com aqueles que acompanham o nosso canal. E hoje nós trouxemos um conteúdo neste vídeo exatamente para explicar algumas dificuldades que são muito comuns nos concursos públicos, entre os candidatos que prestam concursos públicos. As dúvidas mais comuns, principalmente após o novo acordo ortográfico que entrou em vigor, mudou a acentuação de algumas palavras e também mudou a ortografia de outras palavras. Então, hoje nós vamos trabalhar alguns exemplos. É claro que há um grande número de mudanças, mas hoje vamos focar em mudanças de acentuação de determinadas palavras, como por exemplo os verbos. Então vamos começar neste vídeo falando exatamente o seguinte, que as principais dúvidas dos concurseiros se referem à acentuação, ortografia, verbos, crase, conjunções e regências. São as dúvidas mais comuns. E após o novo acordo ortográfico, a acentuação mudou em determinadas palavras. Por exemplo, os acentos diferenciais ficaram da seguinte forma, da seguinte maneira. Permanecem acentuadas a palavra pôde, quando significa verbo, pôde, aí tem um acento circunflexo no O, pôde, eu pude, tu pudeste, ele pôde. Esse pôde é escrito com acento circunflexo. E tem o pode, verbo, que significa o quê? Significa que o verbo está conjugado, está no presente. Eu posso, tu podes, ele pode. É claro que esse pode aí não é acentuado, porque está no presente do modo indicativo. E o pôde é acentuado porque está no passado. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Pretérito perfeito do modo indicativo. Outro exemplo, para que você não erre na hora de participar de um concurso público. O verbo ter, no singular, não tem acento. Tem. T-E-M, normalmente. O verbo ter, no plural, tem acento. Ou seja, o novo acordo não mudou, permanece do jeito que sempre esteve. Tem, no plural, com um acento circunflexo no E, tem, plural. Vem, a mesma coisa, o verbo vir, vem no singular, não tem acento, e vem no plural, tem um acento circunflexo na letra E. Portanto, aí não houve mudança, houve uma permanência. Essas palavras permaneceram com os seus acentos diferenciais. Preposição por, não tem acento, P-O-R, por, e verbo por, tem o acento circunflexo. Exatamente para quê? Para diferenciar uma classe de palavra da outra, para que na hora de escolher não haja nenhuma dúvida por parte da pessoa que está sendo submetida a um concurso, a uma prova, a uma avaliação de modo geral. Portanto, aí fica explicada essa forma. Já a palavra forma é optativa. Tanto você pode usar o circunflexo ou então não usar. A pronúncia não muda, mas a escrita pode mudar. Você pode pronunciar forma sem o acento circunflexo e pode escrever forma com o acento. Também não está errado. As duas formas, neste caso, são perfeitamente aceitáveis. Portanto, são alguns exemplos de palavras que não perderam a sua acentuação após o acordo ortográfico. No caso da ortografia, temos aqui uma informação importante. O hífen não é mais usado em palavras cujo prefixo, ou seja, o primeiro elemento, que é o prefixo, termine em vogal e a outra palavra, a segunda, se inicie com as consoantes
R ou S. Nesse caso, o sinal desaparece e as duas consoantes devem ser dobradas. Confira aqui alguns exemplos. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. A palavra minissaia, que antes se escrevia com hífen, agora não se escreve mais. Minissaia. Minissaia se escrevia com hífen. Após o acordo ortográfico, o que foi que aconteceu? O hífen desapareceu e a consoante do segundo elemento passou a ser dobrada. A palavra saia tem apenas um S, mas com a mudança ocorrida por conta do acordo, agora tem dois S's. Então, quando eu escrevo junto a palavra minissaia com os dois S's. Foi exatamente essa mudança que aconteceu. Antirreflexo, a mesma coisa. O prefixo anti termina em vogal, que é a vogal I, e antes era escrita com um hífen. Antirreflexo, havia um hífen entre os dois elementos, e agora não há mais. Antirreflexo, tudo junto, e a consoante R foi dobrada. Então, antirreflexo com dois R's é a forma adequada de se escrever. Ultrassonografia, a mesma coisa. Ultrassonografia, antes do acordo, era escrita assim: ultra, hífen e a palavra sonografia, o segundo elemento. Agora, após o acordo, é escrita junta, ultrassonografia, sem hífen e com o S dobrado. Portanto, com dois S's. Essa aí foi uma mudança bem interessante que aconteceu após o acordo ortográfico. E essa mesma linha, essa mesma regra serve para todas as palavras compostas cujo primeiro elemento, ou seja, cujo prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma consoante. Então, essa regrinha vale para todas as palavras que estejam nesse mesmo contexto, nessa mesma situação.